Apesar de crianças e adolescentes não serem aí as principais vítimas diretas da pandemia, já que os idosos é que são as principais vítimas, nós sabemos que muitas crianças e adolescentes ficarão órfãos, porque nós temos muitos idosos hoje do Brasil, uma grande parte deles que sustentam as suas famílias, sustentam seus filhos, sustentam seus netos. Então nós temos essa questão, né, muito forte na sociedade brasileira. E com a morte desses idosos, essas famílias ficarão numa situação aí de orfandade. Além disso, nós teremos aí muitas, segundo o Imperial College de Londres, no mínimo, o Brasil deve ter 44 mil mortes. Isso se mantiver um isolamento social rígido, o que não está acontecendo. Nós já vemos aí vários movimentos, até das prefeituras, governos estaduais, e o próprio presidente da República tem pressionado há muito tempo para que se reabram. Então, os comércios, as empresas, para que tudo retome à normalidade. Até existem pressões para que as aulas sejam retomadas nas escolas. Isso o próprio presidente pressionou e tem dito. Então, com isso tudo, segundo esses pesquisadores do Imperial College de Londres, nós podemos aí ter em torno de 500 mil até, num cenário mais grave ainda, sem nenhum tipo de isolamento social, chegarmos até 1 milhão de mortes. Então, diante disso, muitas crianças, adolescentes, apesar de não serem as principais vítimas da letalidade, perderão seus pais, perderão os seus avós. E num país onde nós já temos aí mais de 34 mil crianças em abrigos, já temos os órfãos dos pais viciados em crack, já temos os órfãos de pais assassinados pela violência da criminalidade comum ou pela violência policial. Então, num país onde nós já temos essas situações de orfandade, também levar em conta que muitas famílias são sustentadas por idosos, uma boa parte das famílias são sustentadas só pelas mães, muitas crianças e adolescentes sequer conhecem seus pais, mais de 5 milhões sequer têm os seus reconhecimento de paternidade, não consta o nome do pai nos seus documentos, na sua certidão de nascimento. Então, diante de tudo isso, nós podemos aí ter uma geração de órfãos, de crianças, adolescentes, jovens, que perderão os seus pais nesse período de pandemia, poderão perder pai, mãe, e depois ficarão numa situação de orfandade, que precisarão ser acolhidos por tios ou por avós, se esses avós estiverem vivos, ou pela comunidade, por programas de apadrinhamento, ou também, até em último caso, em situações excepcionais, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, terão que ir para abrigos, serviços de acolhimento institucional. Isso é, então, uma situação muito preocupante. Nós sabemos que as guerras produzem órfãos. Nós tivemos milhares de órfãos na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Nós temos milhares de órfãos na Síria, tivemos no Vietnã, tivemos no Iraque. Em todas as guerras nós temos muitos órfãos. Temos milhares de órfãos no Haiti, depois que tivemos lá os terremotos. Então, os desastres, as guerras, as pandemias, eles geram a orfandade. E nós precisamos aí, devemos estar preparados como sociedade de como vamos acolher essas crianças e adolescentes. O que eles não podem é ficar abandonados, porque senão nós teremos mais crianças e adolescentes sendo exploradas sexualmente, no trabalho infantil, no tráfico de pessoas, ou até exploradas no crime mesmo, usadas no tráfico de drogas, usadas em outras formas de crime. Doutor, quanto a violações, desde quando começou o pico
da pandemia, como que o Conselho tem recebido? Há já um quantitativo de quantas violações de direitos humanos da criança e do adolescente, dos públicos mais vulneráveis? Como que está essa situação? Além dessa questão, né, dos órfãos aí, que é algo que a sociedade brasileira precisa refletir, inclusive serve para sensibilizar quem não tem dado muita importância para essa questão do distanciamento social, que é uma forma, sim, importante e fundamental de prevenção. Isso serve para sensibilizar a sociedade. Acho que a maior preocupação de qualquer pai, qualquer mãe, é acabar morrendo em razão da contaminação do coronavírus ou por qualquer outra situação, inclusive por acidentes, e deixar os seus filhos sem nenhum apoio, uma situação de abandono. Agora, a outra questão que nós temos que levar em conta são os aumentos aí de denúncias de violência, principalmente no âmbito doméstico. Muitas vezes quem comete são aquelas pessoas que deveriam estar protegendo, no caso aí das crianças e adolescentes, mas também de forma mais comum essa violência, além de atingir crianças e adolescentes, atinge idosos, atinge mulheres, atinge pessoas com deficiência. Temos mais de 7 mil denúncias que chegaram desde o dia 18 de março no sistema do Disque 100 e do Disque 180. A maioria dos casos se referem a pessoas que estão se sentindo aí com medo de contaminações, elas estão expostas a contaminações e por isso ligaram, né, para esses sistemas denunciando que os seus agressores estão expondo a vida delas, a integridade, a saúde, e boa parte dos casos são de pessoas que se conhecem, que têm vínculo familiar. Tem muitas situações também de funcionários que denunciam seus patrões, porque os patrões estariam expondo eles também a riscos em razão da contaminação. Então temos essa preocupação também com a violência doméstica, com a violência nas relações de trabalho. Nesse período aí, essa violência aumenta bastante durante o isolamento, o distanciamento social, porque as vítimas estão mais submissas aos seus agressores, ficam mais tempo juntos. Não é porque os agressores apareceram de repente agora, eles se aproveitaram de uma oportunidade onde as vítimas estão mais vulneráveis, estão mais submissas a eles e eles acabam cometendo mais violações, até porque eles têm a sensação de impunidade, eles acham que não vai acontecer nada a partir do momento que os órgãos de apuração, de proteção, estão funcionando em sistemas de plantão, estão funcionando de uma forma precária, no caso das próprias delegacias de defesa da mulher, conselhos tutelares, varas de violência doméstica, centros de referência que apoiam as vítimas de violência. Então, tudo isso acaba também contribuindo para um cenário de aumento da violência doméstica nesse período. Doutor, o senhor tem o conselho, enfim, o conselho, os órgãos de direitos humanos que o senhor atua, vamos assim dizer, a questão do jovem infrator. Tem algum caso de jovem infrator? Ou como é que está a questão do jovem infrator com a questão de contaminação? O que está ressocializando na Fundação Casa. Tem algum caso já? Uhum. Nós tivemos aí algumas deliberações do Conselho Nacional de Justiça e também do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo para que fossem suspensos os programas de medidas socioeducativas em meio aberto, inclusive também os programas de semiliberdade. Os jovens da semiliberdade que dormiam à noite nas unidades e durante o dia iam para a escola, iam para o trabalho, eles ficaram nas suas casas. Isso foi uma deliberação do Conselho Nacional de Justiça, seguida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Assim como aqueles que cumprem prestação de serviço à comunidade e que cumprem
liberdade assistida. Eles também estão nas suas casas, né? No caso desses de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, já moram nas casas, já ficam com as suas famílias, mas eles iam de uma vez por semana, de 15 em 15 dias, nos centros de referência da assistência social ou em programas vinculados aí a entidades sociais, onde recebiam orientação, onde participavam de oficinas, onde eles eram também ajudados, apoiados para que conseguissem empregos, vaga na escola, curso profissionalizante, bolsa de estudos. Então, nesse período, esses programas foram suspensos, até porque juntavam um número grande de jovens para não gerar nenhum tipo de contaminação, para não ter qualquer aglomeração. E nas unidades da Fundação Casa, as visitas foram suspensas. Existem alguns casos suspeitos de contaminações. Ainda não tivemos nenhuma morte dentro de unidade da Fundação Casa em razão de coronavírus. Temos algumas situações de suspeita. As visitas foram todas suspensas antes de que qualquer contaminação ocorresse, mas é claro que não tem como controlar totalmente, até porque tem os funcionários que diariamente saem das unidades, retornam às unidades, então pode ter, através dos funcionários, ocorrido algumas situações de contaminação, principalmente em grandes complexos, como o da própria Raposo Tavares, aí perto de Osasco, mas ainda aqui em São Paulo. Então, tem essa situação, né, da suspensão de visitas que ajudou bastante a evitar essas contaminações. No caso da Fundação Casa, ela tem uma estrutura de enfermarias, ela tem um mínimo de estrutura de saúde, diferente do sistema prisional, onde a questão da saúde ela é extremamente precária, onde existe uma total superlotação e não tem praticamente atendimento de saúde, né? Difícil, muitas vezes nem analgésicos tem lá nas enfermarias dos presídios, além da enorme superlotação, como ocorre aí também nos CDPs aí de Osasco, por exemplo, um dos CDPs aí mais superlotados que nós temos no estado. Então, o sistema prisional gera uma preocupação muito maior do que o sistema socioeducativo. Apesar das suspensões de visitas decididas pelo próprio Tribunal de Justiça, mas é uma população carcerária muito grande, 232 mil presos no estado, um número grande também de funcionários, é um barril de pólvora, e nós sabemos que o sistema prisional ele já tem problemas graves de doença de pele, tuberculose, que tem 30 vezes mais do que fora do sistema prisional, a incidência é 30 vezes maior lá dentro do sistema penitenciário. Então, tudo isso acaba fazendo com que esse sistema possa gerar, né, mortes, contaminações e atingir a toda a sociedade. Doutor, para a gente encerrar, nosso tempo tá se encurtando, a última pergunta para o senhor: o que fazer para evitarmos essa quantidade que pode ocorrer, aliás, esses números de órfãos? O que a gente deve fazer para evitar isso? Ou diminuir essa questão? O fundamental é ouvirmos aí as autoridades de saúde, né? Apesar aí de o presidente da República, em vários momentos, deu maus exemplos, fez aglomerações, criticou desde o início o distanciamento social, demitiu o ministro da Saúde que estava tratando aí de cumprir as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então, o Brasil tem sido visto de forma muito preocupante. Hoje mesmo, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos diz que a postura, a atuação do presidente tem sido nefasta e tem gerado, então, uma preocupação internacional muito grande a situação do Brasil. Nós podemos ter aí realmente uma situação até de genocídio, de mortes, um número muito grande
de mortes, até a confirmação dessa pesquisa aí do Imperial College de Londres, em torno de 500 mil, 1 milhão de mortes, seria realmente uma tragédia que nunca antes foi vista aí na história do nosso país. Então, apenas são as medidas aí de distanciamento social, de isolamento, de quarentena, para não gerar um colapso na saúde pública, que as prefeituras já estão anunciando a superlotação nos hospitais. Então é para isso que houve a reivindicação pela renda básica, para que as pessoas possam receber essa renda e devem ficar nas suas casas. E também as outras medidas aí para que os empregadores não demitissem, para que os empregadores continuassem, suspendessem contratos de trabalho e o governo pagasse também uma parte aí da remuneração desses trabalhadores para evitar demissões nesse período. O país precisaria realmente parar aí durante uns 2, 3 meses para manter um isolamento social rígido, para que nós possamos aí evitar um colapso, uma tragédia e um número enorme de mortes, como infelizmente parece que vem se concretizando. Tem aumentado diariamente o número de mortes e o Brasil segue caminhos até piores do que tem ocorrido nos Estados Unidos e na Itália. Doutor, eu quero agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo de ter explicado esse tema tão relevante para o nosso país e para os nossos telespectadores. Muito boa noite, doutor. Obrigado pelas suas explicações. Agradeço por ter participado da edição da noite.